Pedro será desligado no céu. A autoridade espiritual, meus irmãos, é Jesus quem dá essa autoridade está na igreja de Jesus. É Jesus quem dá autoridade, é Jesus quem cura e que liberta e faz da igreja instrumento de cura e libertação. Você não pode dividir a sua fé. E retorno então à primeira passagem. São Paulo falando: exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação ao qual fostes chamados. Que vocação é essa? Vida de santidade. Ser santo é desejo de Cristo. Pai, que todos sejam santos. Esse é meu desejo de Cristo. Com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como foste chamados pela vocação a uma só esperança. Desejo de Cristo também em outra passagem: Pai, que todos sejam um, como eu e tu o somos. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus, que Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. E nós ainda dividimos a nossa fé. Ainda dividimos a nossa fé com deuses pagãos. Ainda dividimos a nossa fé com outros valores que não são valores cristãos. Só para que vocês tenham uma ideia, vocês conhecem aquele tal de BBB, não conhecem? Vocês sabem aquele símbolozinho que aparece o tempo todo no olhinho, para lá e para cá, que antes não aparecia? E eles estão cada vez mais descarados, né? Porque começaram bonitinho e agora já tem vários homossexuais. Para quê? Para que haja um ato sexual homossexual, para que mais uma barreira seja derrubada na sociedade. Porque antes a grande barreira que era necessário ser derrubada era o beijo homossexual. Houve o beijo homossexual no Big Brother e todos a partir dali acharam normal um casal homossexual se beijar, mesmo que se beije na frente de nossas crianças, mesmo que você saiba que isso é um ato abominado por Deus e que não faz parte de uma vida de cristão. E eles fizeram isso agora para que haja esse ato sexual, para que mais uma barreira seja derrubada. Aquele ali, meus irmãos, é o símbolo de um Deus pagão, esqueci o nome, acho que é Deus Óbios, que significa o Deus dos infernos, Satanás, o diabo. E todos nós estamos olhando e vendo e aceitando aquilo como adoração a Satanás. E todos que vêm do Big Brother adoram Satanás sem saber. Porque aquele olhinho está direto na tua televisão e nas propagandas e o tempo todo, dia após dia, na frente da tua televisão, na frente dos teus olhos, dentro da tua casa, e você continua vendo, achando que não faz mal nenhum para a tua vida. Culpa sua? Não. Não é culpa sua. É culpa da mídia. É culpa do mundo que tenta colocar no teu coração de todas as formas e de todo jeito. Meus irmãos, olha o que diz o Senhor. Vamos viver uma vida digna conforme a vocação que nós somos chamados, com humildade, com amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos uns aos outros. Por que eu quero dizer, falei tudo isso? Porque tudo isso, meus irmãos, acaba criando dentro de nós visões diferentes em relação à nossa igreja. Em cada coração, todas essas mensagens que a mídia nos mostra, ela traz um resultado diferente. Ela cai no nosso subconsciente, age dentro de nós e faz com que a gente comece a criar imagens em relação à nossa igreja. Então uns vão passar a desconfiar dos padres. Mas o padre não é mais digno de confiança porque o fulano lá não sei aonde me fez tanta besteira, porque eu sei de tanta coisa cabeluda, então eu não sou mais digno de confiança. Outros, por outras mensagens recebidas, vão criar no seu coração uma desconfiança em relação às coisas da igreja, aos sacramentos da igreja. Então para que me confessar? Eu não acredito mais na Eucaristia. E olha que resultado que está dando isso, porque numa pesquisa alguns anos atrás, revelou que um pouco
mais de 20% dos católicos acreditam que Jesus está na Eucaristia. Isso é de doer o coração. Então, vai se criando uma imagem diferente em cada coração. E isso cria o quê? Isso cria uma desunião no meio da própria igreja. E não há mais então a sintonia de espírito que Deus pede, Pai, que todos sejam um. E não há mais então a sintonia de entrega ao Senhor. E não há mais amabilidade. E não há mais humildade, porque muitos passam a achar que são mais fortes do que a palavra de Deus e que podem resolver os seus problemas por conta própria, com suas próprias forças. E vai criando então a desunião dentro da igreja, desunião espiritual, meus irmãos, aquilo que nós não conseguimos enxergar, que muitas vezes se transforma em atitudes de desunião, mas pior é a desunião espiritual. Espírito Santo é unidade, Espírito Santo é amor. Precisamos estar fortes, precisamos conservar a unidade do Espírito, precisamos ser um só corpo e um só Espírito, versículo 4. Assim como fomos chamados para a vocação de uma só esperança, a esperança de um dia estarmos na vida eterna. Meus irmãos, estamos aqui por um só objetivo, para recebermos de Deus a unção, para recebermos de Deus essa força que vem do alto, e que possamos lutar dia após dia com muito mais intensidade por essa busca da santidade, alcançarmos um dia a vida eterna. E de abono, vamos dizer assim, Deus vai derramando as graças na vida da gente, e como bonificação Deus vai nos concedendo as curas, as libertações, as transformações. Mas o objetivo, meus irmãos, deve ser a busca da vida eterna, e só se consegue com vida de santidade. Vida de santidade. E São Paulo diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Num só Deus devemos confiar, e somente em Deus, meus irmãos, e ninguém mais. Em ninguém mais. A própria palavra diz: maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque o homem é fraco, o homem é limitado. Mas Deus não. Deus é ilimitado. Deus é o Todo-Poderoso, porque todo homem dobra seu joelho diante de Deus. Então não há criatura maior que seu Criador. Até mesmo os infernos dobram os seus joelhos diante de Deus. Até mesmo os infernos. Deus é o Todo-Poderoso. Há um só Senhor, e somente a Ele devemos buscar. Uma só fé. Uma só fé. Não divida a sua fé. Não desconfie da autoridade espiritual dada por Deus à sua igreja. Não desconfie, mas seja firme na fé e receba aquilo que a igreja quer te dar de coração aberto, porque é sinal de salvação. São instrumentos que te levam à santidade e que, por consequência, o alcance da vida eterna. E há um só batismo. Um só batismo, meus irmãos. A partir do momento que você é batizado, você é destinado a esta vocação. A vocação de ser santo, porque quando você é batizado, você se torna filho de Deus, membro da igreja do Senhor. Membro da igreja de Deus. Por que renegar aquilo que Deus te deu? Um presente de Deus. Se tornar filho de Deus, se tornar membro da igreja. Você recebe a capacitação, a unção de Deus para lutar em busca da santidade, para alcançar a santidade. E quantos tantos renegam o batismo de Deus, dizendo: ah, eu era criança, eu não sabia o que estava fazendo, então não é válido. Quanta dúvida que colocaram no teu coração, e você cria então esta visão em relação às coisas da igreja. Estão conseguindo me entender? Por que a gente duvida das coisas da igreja? Por que a gente não acredita de coração e não abre os braços do coração para receber os presentes de Deus? Porque nós continuamos recebendo tudo que o mundo vem nos apresentando e vamos guardando no nosso subconsciente. Aí quando é para a coisa acontecer de verdade, você diz: opa, será que é bem assim?
Será que a igreja está certa? Há um só Deus, uma só fé e um só batismo, meus irmãos. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Acima de todos. Acima de todos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Aquele que está lá no céu e está louco para agir na tua vida. Está louco para transformar a tua vida. Mas você muitas vezes continua colocando empecilhos, criando barreiras e não deixando Deus agir por causa das dúvidas. Por causa das dúvidas. Meus irmãos, eu e minha esposa, quando nós nos conhecemos, eu era católico, ela era evangélica. Nós os dois estávamos numa boate, numa discoteca. Nós nos conhecemos lá. Começamos a namorar, não tinha nada de santo no nosso namoro. Mas quando descobrimos o Deus verdadeiro, nós nos consagramos ao Senhor. E passamos a ter um namoro de castidade. E passamos a receber as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus. Foi um namoro abençoado. Foi um noivado abençoado em todos os pontos. Tanto que ela, por Deus, se transformou numa cristã católica. Por vontade dela, mensagem de Deus, aceitou de coração. Nos casamos e no dia da na nossa noite de núpcias, nos ajoelhamos e rezamos. E pedimos a Deus, esse Deus na qual nós professávamos já então dentro da Igreja Católica, que nos abençoasse, que nos desse um casamento santo e um casamento digno de se dar testemunho. Meus irmãos, são 12 anos de casado, 12 anos de bênção, 12 anos sem discussões, 12 anos de respeito um com o outro, 12 anos de entendimento, 12 anos de bom relacionamento entre eu e minha esposa, 12 anos dignos de se dar testemunho. Meus irmãos, quando minha esposa ficou grávida, pelo primeiro menino, ela sofreu um acidente, a placenta se soltou, o médico disse: olha, vai ter que ficar uns 9 meses de cama, para não perder o bebê. Porque nós acreditamos na intercessão de Nossa Senhora e rezamos isso com 1 mês e meio de gravidez. E rezamos todos os dias para que Nossa Senhora intercedesse sem medo. Minha esposa, que era um dia evangélica, sem medo, que ela intercedesse, ela tinha sido mãe de Jesus, tinha passado pela gravidez, sabia do sofrimento, da angústia. Ela intercedeu junto a Jesus. E 50 dias depois, minha esposa já estava trabalhando normalmente, o seu útero, seu ventre estava todo restaurado para a glória de Deus, sem medo de pedir a intercessão de Nossa Senhora. Quando meu menino nasceu com um problema de refluxo muito grave. Foi um cansaço, gente, foi uma angústia, foi um sofrimento terrível, mas soubemos esperar no Senhor.